Alô você, estamos de volta no nosso curso de Lei Anticrime. E na aula de hoje nós vamos falar sobre as alterações na Lei 8.072/90, a Lei de Crimes Hediondos, aula esperadíssima. Então vamos ver então quais foram as modificações. Na verdade, eu começo falando que a Lei de Crimes Hediondos sofreu algumas alterações por conta da Lei Anticrime. E a primeira coisa que a gente deve pontuar é a questão do critério de classificação. No Brasil, o rol de crimes hediondos ele é taxativo, pois fica adotado o critério legal, ou seja, somente a lei pode indicar em rol taxativo quais são os crimes considerados hediondos. E no Brasil, quem considera como hediondo o crime, ou seja, aquele crime de gravíssimo potencial ofensivo, é a Lei 8.072/90. Então, é ela que estabelece quem são os crimes hediondos, quais são os crimes hediondos. Quando eu digo que ela é taxativa, significa que aquele rol que está previsto lá, ele respeita o princípio da legalidade, portanto, não pode ser acrescentado nenhum outro crime hediondo naquele rol. Assim, não foi adotado o critério judicial. Em alguns países se adota o critério judicial, onde o juiz avalia a discricionariedade, de forma discricionária, a hediondez do delito no caso concreto, nem o critério misto, no qual há um rol exemplificativo, onde o juiz pode considerar hediondo o crime não previsto nesse rol. Portanto, o critério do crime hediondo no Brasil é um critério legal, não se admite o critério judicial, em que o juiz, de forma discricionária, escolhe o crime hediondo, e também não se admite o critério misto, onde é feito um rol exemplificativo e o juiz considera um crime hediondo. Portanto, o rol brasileiro é o rol taxativo. Outra questão, quais são então, professor Franklin, os crimes hediondos no direito brasileiro? Primeiro, o crime hediondo é o homicídio, tanto na sua forma simples, praticado em atividade de grupo de extermínio. Mesmo que o homicídio seja simples, basta que ele seja praticado em atividade de grupo de extermínio para ser considerado hediondo. Isso significa dizer que se um cidadão mata uma pessoa em atividade de grupo de extermínio, ou seja, ele está eliminando aquela pessoa, quer seja através de uma milícia, quer seja através do crime organizado, ele está eliminando aquela pessoa, ele está praticando aquele homicídio em atividade de grupo de extermínio, é um homicídio que é considerado hediondo, cujo tratamento penal vai ser mais grave. E ainda os crimes de homicídio qualificado previstos nos incisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do Código Penal. Ou seja, por motivo fútil, por motivo torpe, mediante dissimulação, recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, o feminicídio, todos são considerados crimes de homicídio qualificado e, portanto, hediondos. Uma novidade é o inciso 1º-A, letra A lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, artigo 129, parágrafo 2º, e a lesão corporal seguida de morte, artigo 129, parágrafo 3º, quando praticadas contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, portanto, se ele praticou aquela lesão corporal grave, gravíssima, ou lesão corporal seguida de morte, contra a autoridade superior da República, presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, membro do Senado Federal, senador, presidente, ministro do Supremo Tribunal Federal, procuradores da República,
integrante do sistema prisional, se ele também matar alguém do sistema prisional ou lesioná-lo gravemente, ou houver uma lesão corporal seguida de morte, no exercício da função em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o terceiro grau em razão desta condição. Aqui foi prevista a hipótese do crime organizado praticar uma lesão corporal dolosa de natureza gravíssima contra integrantes do sistema prisional das Forças Nacionais de Segurança Pública, ou contra o seu parente, porque ele estando preso, ele pode praticar, não contra diretamente o agente no exercício da função, mas contra seu parente, seu companheiro, seu cônjuge, até o terceiro grau, em razão dessa condição. Outro crime que passou a ser hediondo é o roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. Então, o agressor, o criminoso, ele mantém a vítima privada de sua liberdade, por exemplo, dentro do próprio veículo da vítima, para subtrair recursos dos caixas eletrônicos, dos cartões de crédito da vítima. Se ele pratica esse roubo circunstanciado pela restrição da liberdade, também será hediondo. Outra questão é circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, artigo 157, parágrafo 2º, letra A, inciso 1, ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Então, prestem bem atenção. Emprego de arma de fogo ou emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, ele agora é considerado crime hediondo, o emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, tá? Ou o roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte. Também é aquele roubo em que o agente emprega violência contra a vítima de modo que ela venha a ficar lesionada gravemente ou morra, ele também será considerado hediondo. A extorsão, o inciso 3º, fala da extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima e ocorrência de lesão corporal ou morte é o mesmo do roubo. Como roubo e extorsão são equiparados, são crimes patrimoniais empregados com violência ou grave ameaça, eles estão equiparados no sentido de que ambos são hediondos se forem praticados com restrição da liberdade da vítima e com a ocorrência da lesão corporal ou morte. Lembrando que o roubo é a subtração da coisa mediante violência ou grave ameaça e a extorsão qualificada, ela é a obtenção de vantagem indevida mediante violência ou grave ameaça. O inciso 4º fala da extorsão mediante sequestro e na sua forma qualificada. É aquele sequestro em que o cidadão ou aquela organização criminosa sequestra a vítima e pede valores para que a vítima seja resgatada. Lembrando que o sequestro é um crime formal cuja consumação se dá na hora em que a vítima é privada da sua liberdade, independentemente do recebimento do resgate. Portanto, extorsão mediante sequestro, ela continua sendo crime hediondo. Passa a ser hediondo também, inciso 4º, furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Imagine, por exemplo, uma quadrilha que usa explosivo para explodir literalmente o caixa de um banco para subtrair o numerário daquele banco. Seria um furto qualificado pelo emprego de explosivo e, portanto, ele seria hediondo. Também, sem maiores detalhes, o estupro também é considerado crime hediondo, a prática de violência ou grave ameaça pelo agente para manter relação sexual
ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, ele é estupro, portanto, ele deve ser considerado crime hediondo. E o estupro de vulnerável. O que é o estupro de vulnerável? É a obtenção da relação sexual, o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça, que no caso de ser praticado contra menor de 14 anos, alienado ou débil mental, ou aquela pessoa que por qualquer circunstância se encontra impossibilitado de entender o que está se passando com ele, ele será um estupro de vulnerável. Imagine um estupro praticado com uma criança. Atenção, mesmo que a criança, na sua ingenuidade, consinta, isso será um estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável seria a prática de relação sexual com a pessoa especial, um portador de síndrome de Down, por exemplo. Seria estupro de vulnerável e, portanto, seria capitulado como crime hediondo. Também a epidemia com resultado morte. O que é epidemia com resultado morte? Em tempos de Covid-19, epidemia é diferente de pandemia. Epidemia é regional, pandemia global. Imagine que uma pessoa pegue o vírus do Ebola e provoque uma epidemia no Brasil, isso cause morte para várias pessoas, ou mesmo através da disseminação do vírus, do coronavírus, ele possa matar várias pessoas. Ele responde por epidemia com resultado morte, portanto, crime hediondo. Outro crime hediondo foi acrescentado, é o inciso 7º-B, é a falsificação, corrupção, adulteração, alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Nós já tínhamos visto, já vinha sendo prevista na legislação anterior, essa alteração de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Imagine, por exemplo, uma pessoa que altera produtos medicinais de pressão, do coração, do lúpus, e isso pode, inclusive, vir a ocasionar a morte pela falsificação desse produto, a adulteração de sua substância. O inciso 8º fala do favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Atenção! Crime hediondo aqui é o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Ponto. Na próxima aula nós vamos continuar com crimes hediondos. Vamos falar também dos crimes hediondos de genocídio, de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido e o crime de comércio ilegal de arma de fogo. Mas na próxima aula. Pergunto até aqui, alguma dúvida? Alguma pergunta?